A ansiedade, ela é um ciclo vicioso. O que acontece? Quanto mais você foca nela, mais preso nessa preocupação, nesse ciclo você fica. Então calma que hoje eu vou te dar os exatos passos para você acabar com essa ansiedade no seu dia a dia em apenas 5 minutos. A verdade é que eu não sabia o que ansiedade significava. Eu ouvia as pessoas falando sobre ansiedade e para mim era uma emoção, um sentimento que eu não conseguia entender. Eu via as pessoas falando que essa ansiedade causava algo, uma confusão mental, que sentia no corpo, coisas no estômago. Eu falava, gente, eu não vivo nessa vida aí não. Tem alguma coisa errada com vocês. Até que a vida me presenteou com uma situação que me fez entender o que realmente ansiedade significava. No dia que eu acordei, me levantei e percebi que eu não tinha a mínima vontade de trabalhar. Eu não tinha noção do que eu precisava fazer, mesmo sendo dona de 9 empresas. Naquela época eu tinha 9 empresas, 2 filhos, um relacionamento incrível. Algo na minha vida tinha se despedaçado e eu não estava sabendo como lidar com aquela situação toda. E eu comecei a reparar esses sintomas aqui. Eu não tinha vontade de comer, então por muito tempo eu fiquei me alimentando de café. Não é um alimento, eu sei, mas era a minha forma de lidar com a dor que eu tava sentindo. Meu estômago vivia embrulhado, eu não tinha vontade de ir ao banheiro, porque eu não tava comendo o suficiente. E quando eu cheguei nesse estado, eu entendi isso aqui, a ansiedade. Por quê? Eu perdi o brilho em relação à vida. Aquela Poliana feliz, alegre, que sabia o que fazer, como ajudar as pessoas, como trazer felicidade, não tava mais lá. Eu não conseguia mais me reconhecer. A única coisa que eu reconhecia era esse medo de não dar conta de seguir caminhando na vida. Então eu olhava pro meu futuro com muito medo, porque a verdade é que meu presente tava um caos. Então eu projetava aquele caos para minha vida futura. E toda vez que você projeta o caos para sua vida futura, isso te cria muita ansiedade. Por quê? Ao mesmo tempo que você tem 1 milhão de opções do que fazer da tua vida, você nesse momento presente, a tua vida tá sem uma estrutura clara do que você precisa fazer. As suas emoções estão te dominando. Provavelmente a ansiedade, que é o primeiro sintoma, né, quando a gente pensa nas emoções, começa a trazer pro corpo. E aí você começa a duvidar do seu poder de fazer a sua vida funcionar de novo. Você sabe qual foi o pior de tudo pra mim? Foi quando eu olhei pra minha vida e percebi o seguinte. Naquele momento, isso foi mais ou menos, no ano de 2021, em janeiro de 2021, quando tudo isso aconteceu, eu percebi uma coisa, que eu já estava no mundo do desenvolvimento pessoal, eu já dava treinamento há quase 20 anos. Eu sabia técnicas de PNL, programação neurolinguística, meditação, eu sabia todo sobre transformar a vida das pessoas, como transformar crenças limitantes, como colocar pensamentos positivos. Eu era uma pessoa que ajudava a transformar a vida das pessoas. E de repente eu estava me vendo num caos tão gigante que eu não sabia como colocar todas aquelas ferramentas em prática na minha vida. Então se você sente que a sua vida tá um caos, você não tem clareza nos seus pensamentos e isso tá gerando um comportamento que não está alinhado com quem você é na tua essência, se você não tá sabendo exatamente o que você precisa fazer para sair desse ciclo vicioso, então vem comigo, pega na minha mão que eu vou te guiar num processo muito simples, que não basta você ter todas as ferramentas disponíveis para você como eu tinha. Você tem que saber como usar ela no momento crítico do seu dia. Então é isso que eu vou te ensinar. 5 minutinhos e você vai ver que a sua ansiedade vai começar a dar lugar à clareza e à paz interna. Então vamos lá comigo. Agora eu vou te contar a verdade que ninguém te conta sobre a ansiedade, mas eu vou fazer de uma forma linkada com a ciência e você vai ver que vai fazer muito sentido pra você. A ansiedade, ela não é só um problema mental. Na verdade, ela é um mecanismo de defesa do seu corpo que acredita que você está em perigo. E vou te contar que no meu caso eu tava em perigo mesmo, tá? Eu tava em perigo, eu me senti em perigo. Mas outro dia eu te conto a história. Eu sei que eu tô te achando curiosa, mas é uma história muito profunda, não vai caber aqui. Então, quando o teu corpo, a tua mente percebe que você tá em perigo, ela dispara hormônios de estresse, como por exemplo, a adrenalina e o cortisol. E aqui mora o problema. Porque quando isso acontece, porque você entende que agora você tem química comandando a tua mente e o teu corpo. Então, quando isso acontece, é onde se torna um ciclo e um hábito. E aí, você acaba utilizando esse mecanismo de defesa, que a gente chama aqui de ansiedade, para lidar com esse medo do futuro. E aí, adivinha, você vive nesse estado de alerta constante. Por isso, aquela sensação aqui que vai, assim, que parece que não vai nem pra cima nem pra baixo, e a gente vai irritada pra vida, ou a gente vai sem ânimo pra vida,
sem energia para a vida. E aqui é os passos que você vai fazer para eliminar isso no dia a dia, simples, básico e que funciona. Mas antes, eu quero te explicar a diferença entre ansiedade e entusiasmo. Porque às vezes a gente usa a palavra ansiedade de uma maneira errada. E o fato de você trazer essa palavra dentro da tua vida de uma maneira errada vai fazer com que você viva o ciclo dessa palavra, que é o que você entende de forma negativa. Então vamos entender qual é a diferença entre entusiasmo. Eu estou entusiasmada com a vida. Quando eu estou entusiasmada com a vida, eu tenho essa sensação também. Você percebe? O estômago meio embrulhadinho, de que você tem tanta coisa pra pensar, porque o teu futuro é empolgante e tem hora que você fica confusa, mas a sensação, de uma maneira geral, é que você tá viva, é de que você tem energia, que você pode fazer mais. A ansiedade, por outro lado, é uma visão pessimista do futuro. Então você tem que ter muito claro na tua mente quando você for usar as palavras. E até o fato de você refrasear, falar, ao invés de dizer ansiedade, você dizer eu estou entusiasmada com o meu futuro, você já começa a mandar uma outra mensagem para a tua mente e, consequentemente, para o teu corpo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou te contar o segredo de como você vai fazer isso em passos simples. Eu tô falando muito isso pra você entender que é simples mesmo. E também é simples de ser ignorado, amor. Então não ignore o que eu vou te dizer aqui. Foi isso que me tirou do fundo do poço. E vou te falar, não é fundo do poço não, tá? Eu descobri que o fundo do poço tinha porão. E eu espero que você nem esteja nesse estágio. Espero de verdade que você esteja muito acima disso. Mas esses passos vão te dar tudo que você precisa pra lidar com isso no dia a dia. Com os filhos, na carreira, na empresa, não importa. A primeira coisa que você tem que fazer quando você sente que a ansiedade tá tomando conta de você, tá tirando a tua clareza mental, tá tirando a tua paz, tá tirando essa energia de viver, a primeira coisa que você tem que fazer é se colocar em movimento. Quando você se coloca em movimento, o corpo, ele responde a esse movimento. E como que ele responde? É muito simples. Se você se levantar aqui agora, enquanto você tá ouvindo esse vídeo, e você começar a pular, sabe, tipo pulando corda assim, você já vai ver que seu corpo, ele vai conectar essa informação que a gente tá falando aqui. E não essa do caos mental. Então eu vou te falar na prática exatamente como eu fazia. Todos os dias eu me levantava sem energia, sem vontade, sem disposição, com a cabeça fervilhando. Então eu levantava, eu literalmente escovava meus dentes, colocava meu tênis e ia caminhar na rua. Eu caminhava por 30 minutos sem parar. E essa caminhada é uma caminhada muito difícil pra mim, desafiadora, difícil mesmo. Eu não gosto de usar desafiador, a palavra difícil, mas nesse momento era. Minha caminhada de 30 minutos era debaixo de lágrimas. Mas a minha intenção, a minha presença de cuidar do meu corpo enquanto eu caminhava, aos poucos ia me trazendo. Então, até uns 15 minutos de caminhada, eu ainda estava imersa nesse sentimento de que a vida não era pra mim. A partir dos 15 minutos de caminhada, eu percebia que eu começava a olhar as árvores com mais gratidão, as pessoas na rua. Eu começava a observar as coisas com mais conexão. E aquilo me trazia uma conexão comigo também. Aí, a partir daí, eu conseguia respirar. Então, respirar fundo é uma outra coisa que você pode fazer para ajudar o seu cérebro a se comunicar com o teu corpo. E mandar uma outra mensagem, que é, a gente tá se cuidando, tá bom? E por que isso funciona? Simples, porque quando você se mexe, você interrompe o ciclo da ansiedade. E no começo, vou te contar, tá? Vou te contar isso daqui. No começo eu tinha que me mexer muito, porque a minha mente me sabotava a todo minuto. Todo o tempo a minha mente me voltava para aquela lição, para aquela dor, para aquele episódio que tinha acontecido na minha vida. Então toda vez que eu sentia que o meu corpo estava começando a entrar num estado mais depreciativo, a gente vai falar disso em outros vídeos aqui, eu me levantava, eu fazia algum tipo de exercício e respirava fundo. No que você quer criar pro teu futuro e não o que você teme. Porque presta atenção, toda vez que você começa a sentir o teu corpo somatizar, ou seja, que as sensações começam a vir para o teu corpo, de novo, só para você entender que sintomas podem ser esse. Aliás, coloque aqui nos comentários que sintomas você tem da ansiedade. É muito importante para mim saber, inclusive. No meu caso, era intestino preso, muita ânsia de vômito, como se eu tivesse o tempo todo não preparada para comer e de fato eu não conseguia comer. E esses eram os dois principais.
um foco mental em tudo o que tinha dado errado na minha vida e como eu estava projetando isso pro meu futuro. Um dia, em uma das minhas caminhadas, eu parei em uma montanha, eu subi numas montanhas na época, eu estava morando no pé dos Alpes Suíços na Itália. E eu não conseguia nem ver a beleza disso tudo. E um desses dias eu subi caminhando nas montanhas, eu percebi que eu estava tendo um pensamento. E como que ele vem? Ele vem muito de mansinho, ele vem de um jeito muito imperceptível até a mim, que já era uma pessoa que sabia disso tudo. Eu já tinha feito intervenções com pessoas que têm pensamento centenas de vezes. E como que eu percebi? Porque é muito sutil. Por isso que a ansiedade, ela precisa ser cuidada. E qual que era essa sutileza? Toda vez que eu pensava sobre o meu futuro, eu pensava, eu não vejo a hora de chegar em dezembro. Isso era mais ou menos maio de 2021. Toda vez que você quer menos um dia da tua vida, você não tá pedindo pra viver mais. Você tá pedindo pra chegar mais rápido aquele dia que a gente sabe que vai ser inevitável, que é a morte. E quando eu percebi que eu tava vivendo no meu futuro e num futuro que eu nem queria estar, eu percebi, isso é um pensamento. Eu tô mais focada no que não tá dando certo do que eu quero pro meu futuro. Foi nesse dia que eu fiz algo que mudou a minha vida. Eu vou fazer uma aula só falando sobre esse assunto aqui, que ele merece esse tipo de atenção, mas eu vou falar de uma forma bem rápida. Quando eu entendi que eu tinha que focar em pensar, em visualizar o futuro que eu queria ter para poder sair daquele caos emocional e mental que eu tava fazendo, que eu tava sentindo dentro de mim, eu comecei a pensar assim, eu preciso de pensar no meu futuro. Então eu comecei a criar, eu entrei numa lojinha, comprei esse caderninho aqui, Life Suite, eu não tinha nenhum material comigo. E aí eu comecei a pensar, primeira coisa, como que eu quero que a minha saúde esteja em dezembro de 2021? Já que eu penso tanto nesse dezembro, o que eu quero? E aí eu escrevi, né, tudo que eu quero pra minha saúde. E aí eu coloquei tudo que eu quero para as minhas empresas, listei tudo. E aí eu coloquei tudo que eu quero para minha família, e aí eu escrevi tudo. O que eu quero pro meu relacionamento. E o que eu fiz? Um diário da gratidão. E eu sei que você já ouviu falar disso, mas fica aqui comigo um segundo. Isso daqui não é o diário da gratidão. O que eu fiz foi um diário do meu futuro ideal. Eu comecei a escrever um diário como de gratidão, realmente é de gratidão, mas da vida que eu escrevi que eu quero ter no futuro. Então eu escrevi assim, ó, dia 1 do meu diário de gratidão. Coloquei a data do meu futuro e coloquei: sou feliz e grata pela minha vida, pela minha mãe que me deu a vida. Eu comecei de coisas pequenas e óbvias. Quanto tempo faz que a gente não é grata pelos nossos pais por ter colocado a gente no mundo? Aí é outro rolê que a gente vai trabalhar em outros pontos aqui, dessas aulas aqui no YouTube, dentro da minha mentoria Florescer. Isso daqui é muito mais profundo. Mas eu comecei a entrar nesse movimento. Eu vou te falar que os primeiros dias foram aterrorizantes pra mim. Pra mim, eu tava sendo uma impostora, uma mentirosa, tava enganando a mim mesma. Mas a verdade é que a outra opção que eu tinha não era muito boa, que era desistir da minha vida. Então eu dei tudo que eu tinha pra esse caderninho. Esse caderninho, ele é a materialização, foi muito lindo. Ontem eu tive a realização disso. Eu entendi isso, que a minha vida que eu tenho hoje, ela foi escrita antes aqui. Então, esse exercício pode mudar a tua vida, você capricha, tá? Se você quer entender ainda melhor como fazer esse exercício especificamente, acompanhe a Jornada da Felicidade, se ainda der, enquanto você está assistindo esse vídeo. Olha que se tem algum link pra jornada e se inscreve, Jornada da Felicidade, que a gente vai colocar muito foco profundamente em tudo isso que eu tô falando aqui, tá bom? Entendeu? O passo 2 é isso. É você literalmente colocar... Lembra que a gente falou de colocar o seu corpo a serviço de você? Por isso que escrever à mão é tão poderoso. Porque olha só, você tá associando tudo que você tem de melhor. Você tá colocando a sua melhor intenção, que é o seu pensamento. Então você tá criando um pensamento positivo em relação ao futuro que você quer. E em seguida você tá colocando o teu coração nisso, porque é a tua vida. Provavelmente você esteja falando dos seus filhos, do futuro que eles terão, do futuro do teu casamento, do futuro das tuas empresas ou da tua carreira. É tua vida, bota teu coração nisso. Olha só essa conexão aqui já é poderosíssima. E aí quando você inclui o teu corpo nisso, esse movimento de escrever, você me conta depois, meu amor. Vamos só agilizar isso daqui? Coloca aqui nos comentários 3 coisas que você já é grata pelo que vai acontecer lá na frente na tua vida. Eu quero muito saber de você. Então, pra finalizar aqui, fechar isso pra você poder... Poliana, eu não tô com tempo agora de escrever, eu não tô com tempo de caminhar. Essa daqui você tem tempo, querida, não tem como. Não tem como. Se você for no banheiro fazer o número 2, ou como eu prefiro falar se você estivesse aqui pessoalmente, se você for cagar... Tá? Vamos lá. Essa terceira parte
você pode fazer em qualquer lugar, que é o poder da respiração consciente. Entende bem o que eu vou te dizer aqui, é só você seguir isso. Se você precisar, você olha aqui de novo, mas não se preocupa, que aqui embaixo vai ter um PDF que você vai poder seguir tudo isso que eu tô falando tranquilamente, vai estar no comentário fixado. Então essa terceira parte, a gente vai falar da respiração consciente, é muito simples. Você vai sentar, primeira coisa que você vai fazer é focar uma intenção. Como você quer se sentir? Você quer se sentir com mais clareza? Você quer se sentir mais calma, mais tranquila? O que você quer? Coloca essa intenção, fecha seus olhos, você vai seguir essa sequência de respiração. Isso daqui é muito importante. E assim, esses rolê todo aqui de meditação e tal, eu aprendi com especialistas, com base científica. Eu só não sabia como colocar tudo isso na minha vida quando o caos estava instalado. E por isso que eu tô te contando aqui já. Foi isso que eu fiz e isso funcionou. Então vamos lá. Como que você faz? Você inspira de olho fechado. Inspira contando até 4. Você segura a respiração. Então inspira contando, ó. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta contando 8. Solta contando 8. Então solta contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quando você parar, você segura 4. E aí você solta. E você faz esse ciclo por 3 vezes ou até a ansiedade largar do teu pé. Sai, chulé. E essa da respiração funciona todas as vezes, em todos os momentos, em qualquer situação. Só testa. Eu acabei de compartilhar com você as 3 ferramentas que ajudou eu sair da ansiedade, do caos absoluto e até de um pensamento pré. E se eu te disser que isso é só o começo? Você aprendeu a ser quem você é, ter os comportamentos que você tem, ter as respostas emocionais que você tem. Mas a verdade é que você pode mudar tudinho e ter a vida dos seus sonhos. E a gente pode embarcar nessa junto. Coloca aqui nos comentários como está a sua vida hoje. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.